que nós vamos fazer? Nós vamos, nesse momento, criar um projeto do zero. Tá? Então, esse projeto web, eu vou primeiro criar um projeto simples, básico, tá? Sem nenhum recurso, uma biblioteca, nada assim, só o básico que eu preciso para fazer funcionar ele na web. Então, assim, na verdade, assim, sem nenhuma biblioteca está errado o que eu falei, nós vamos usar algumas bibliotecas. Então, como nós vamos trabalhar para criar esse projeto? Então, a primeira coisa, nós temos que certificar de que nós estamos no ambiente Java Enterprise Edition. Primeira coisa, para criar uma aplicação web. Nós já temos um projeto base, TAP, que nós criamos aqui, certo? Para estudar o Git. Mas eu vou criar um outro projeto para explicar esses conceitos da web básico que eu falei no quadro sobre HTTP, HTTP Request, HTTP Response. Tá? Então, como vai funcionar? Primeiro passo, vou criar um projeto, um new projeto. Eu posso criar um projeto utilizando o Maven, tá? Que é esse projeto que vai automatizar para nós a questão das dependências do nosso projeto. Então, beleza. Então, vamos criar um projeto Maven. Vai ser dessa forma. Primeiro eu faço File New, aí Maven Project. Aqui eu vou colocar um simples projeto e vou chamar isso aqui, ó. Projeto TAP, que é o nome da matéria, 1. Certo? Projeto TAP 1. Só para a gente iniciar nossa brincadeira. Esse é na verdade, o grupo, eu vou colocar aqui o nome do domínio que nós estamos trabalhando. Como chama a universidade? NeoCDB? Então nós vamos colocar assim, ó, br.cdb. Tá? Artefatos. Nós vamos colocar aqui o nome do projeto que nós estamos trabalhando, nós estamos criando. Certo? E aqui nós vamos colocar como web, projeto web. Var. Nós não precisamos fazer mais nada por enquanto. E finalização. Beleza. Criamos um projeto aqui. Esse é o projeto. É um projeto web já. Tá? A outra coisa que eu vou precisar é o quê? É baixar o Tomcat. Então, para baixar o Tomcat, é só acessar o site do Tomcat. Vou colocar aqui, Tomcat. E baixar o Tomcat. Por quê? Como eu falei, o Tomcat é o nosso servidor web. Tá? Então, nós vamos baixar o Tomcat, versão 8 ali, e pegar o zip dele. Pode ser o zip. Baixa ele. Eu já tenho ele baixado na minha máquina. É uma pasta. Copia uma pasta e coloca na sua máquina. Nós não vamos usar o instalador dele. Tem um instalador aqui, um installer. Mas não é esse que nós vamos usar. Certo? Porque nós estamos montando um ambiente de desenvolvimento. Então, quem vai controlar o nosso Tomcat vai ser o Eclipse, a IDE. O instalador ele já vem com um recurso para iniciar automático, quando você liga o servidor. Nós não vamos fazer isso agora. A gente só quer baixar mesmo a pastinha do Tomcat, que é o servidor web. Baixou, fez download, descompactou em algum lugar no seu HD, tá ótimo. Agora nós vamos, nesse painel servers, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos adicionar um servidor, porque assim, uma coisa é o projeto, outra coisa é o servidor que vai hospedar esse projeto, porque ele vai estar na web. Então o que eu faço? Eu adiciono um controle remoto para o meu servidor. Vou até apagar esses dois aqui. Vou até apagar esses que estão aqui, para ensinar você do zero. Na minha máquina já tinha alguns aqui configurados. Tá aqui, sem nenhum. Vai ficar assim para vocês. Painel de servers. Ah, mas aonde que eu acho esse painelzinho servers? Ctrl 3. Digita server, ele vai aparecer por aqui, ó, servers. Ctrl 3. Tá? Esse é o painelzinho servers, onde você vai adicionar um controle remoto para o Tomcat. O Tomcat, ele vai estar na sua máquina, mas através do Eclipse você vai controlar ele. Tá? Então aqui a gente vem no Apache e coloca a versão que você baixou. Que no meu caso, eu baixei a versão 8. Escolhe ele, dá um Next e vamos escolher o projeto. No caso de vocês, ele vai pedir, no meu caso ele já sabe onde está. Eu já apontei, já fiz a configuração. No de vocês, ele não vai ter essa informação do local do Tomcat. No meu caso, eu só fiz isso aqui, Next, e ele já pediu para eu adicionar o projeto
dentro do contexto do Tomcat. No caso de vocês, não vai estar assim. No caso de vocês vão ter que configurar ele ainda, pela primeira vez. Então, é como se fosse assim, ó. Eu vou nas preferências da minha IDE, em servers, aqui ó, eu tenho todos os servidores. Ó. No meu caso, já está pré-configurado o Tomcat e esse outro aqui, que é o pivotal. Vou apagar eles, ó, vou remover, para ficar igualzinho de vocês. Estou removendo. Agora está igual de vocês, não tem nada de Tomcat. Aí você vai vir pela primeira vez, ele vai falar qual que você quer. Você fala, eu quero o Apache Tomcat, versão 8. Next, beleza. Onde que ele está, né? Então eu vou apontar para o local onde ele está instalado, que coincidentemente é esse aqui mesmo. Já tinha uma informação armazenada do antigo aqui. Você vai simplesmente localizar ele no seu computador e apontar para a pasta dele, aquela pasta que você baixou. Só isso. E o próximo passo é, você já quer adicionar algum projeto para que esse Tomcat gerencie ele na web? Sim, adicione o projeto TAP1 e finaliza. Certo? Finalizamos. Então perceba que nós já temos uma estrutura de projeto, utilizando o Maven para construir a sua estrutura e gerenciar suas dependências. E já temos um Tomcat para poder publicar esse nosso projeto na web, para permitir com que esse projeto esteja na web, sendo gerenciado através da web. Então perceba que se eu expandir aqui o Tomcat, eu já tenho meu projeto TAP. Quer dizer que no momento em que eu iniciar o serviço do Tomcat, esse projeto TAP já vai estar disponível na web local. A minha web local, onde o cliente é a minha máquina e o servidor é a minha máquina. Então a explicação que eu dei agora há pouco, eu vou só fazer um resumo dela aqui. Né? Nós temos o cliente. E o servidor, onde o cliente, que é o nosso navegador, e o servidor vai ser uma máquina e um programa, um software, um servidor. Nesse caso vai ser o Tomcat. Ele que vai responder às requisições do cliente e as respostas para o cliente. É esse Tomcat. Certo? Nós estamos colocando aqui. Então, quando o cliente e o servidor estão na mesma máquina, o nome disso, ou melhor, a forma de fazer a requisição, onde o navegador está na minha máquina e o servidor também está na minha máquina, então são requisições local host. Nós vamos fazer requisições pelo navegador browser para o próprio servidor localhost. E por padrão, o Tomcat responde à porta 8080. Então, beleza. Então quer dizer que a partir do momento que eu instalei o Tomcat, deixei ele iniciado o serviço, vim aqui e coloquei Start, inicie o seu serviço, quer dizer que eu já posso fazer requisições através de qualquer browser da minha máquina, http localhost 2.8080, que o Tomcat vai responder. 8080, projeto TAP1. É assim que funciona. Então eu posso vir aqui no meu browser e colocar localhost 2.8080 projeto TAP1. 404. Quem respondeu foi quem? O Tomcat. Ele respondeu dizendo, 404. Eu não conheço esse recurso. Porque, por padrão, o projeto TAP1 deveria ter um arquivo padrão lá, que é o index. Mas não existe, então ele falou, eu não tenho o que te mostrar. O que você quer ver? Você está pedindo um projeto TAP1, mas qual recurso? Ele está dizendo que a requisição não está disponível. The request resource is not available. Está dizendo, não está disponível. 404 é recurso não encontrado. Certo? Mas quem está te falando, quem está te dando esse 404? É o Tomcat. Ele está respondendo. Você falou com ele, ele falou, não estou te entendendo. Não tem o que você quer. Entendeu? É isso que aconteceu. Se caso o nosso Tomcat ele estivesse desligado aqui, ó, parado o serviço, e eu fizesse a mesma requisição,
Aí o navegador está falando, essa página está disponível. Essa resposta não foi do Tomcat. Essa resposta foi do navegador. Eu não sei quem você está chamando. Não tem nenhum serviço localhost 8080. Não tem nada. Então eu inicio novamente para que a gente possa fazer requisições para o nosso projeto. Bom, então quer dizer que se eu colocasse um index ali, ele ia achar... Espero, né? Vamos ver. Então eu coloco aqui no meu search main web app. Aqui dentro desse diretório que nós armazenamos as nossas páginas HTML. Por exemplo, nós queremos fazer um programa que calcula a soma de dois números e imprime a resposta na tela. Então eu vou criar uma telinha HTML aqui, HTML file. E vou chamar assim, ó, somar. Essa explicação eu dei ela aqui no quadro e agora estou dando ela novamente aqui, só que fazendo na prática. Somar.html. É o nome da nossa tela, olha só. Então, todo HTML ele é composto por tags. Isso aqui é uma tag. Esse sinal de menor e maior são tags. São palavras-chave. São nós. A tag HTML finaliza com barra HTML. A tag head finaliza com barra head. A tag body finaliza com barra body. Entre o body e barra body, nós vamos fazer todo o layout da nossa página. Então, eu quero um formulário. Então, existe uma tag chamada form. Eu quero colocar uma legenda. Então, eu posso colocar uma tag chamada label, um rótulo, que eu vou chamar assim, ó, número 1. Olha só. Número 1. É o primeiro número da soma. Logo na sequência, eu vou colocar uma tag que vai representar uma caixa de entrada de texto. Type text. E aqui eu vou colocar o name igual N1. Tá ali. Certo? Tá ali. E agora eu faço a mesma coisa, eu copio e colo para o N2. E faço para o N2, olha só. Para o N2. N1 e N2. Dois campos de entrada. Aí eu coloco um botãozinho para quando você clicar ele salvar. Perdão, ele realizar o cálculo. Então eu coloco input type button. Então perceba o seguinte, uma tag ela possui atributos. Por exemplo, a tag input ela tem atributo chamado type, um atributo chamado name. A tag form, ela se eu der um contra espaço aqui, ó, todos esses elementos, esse azinho ó, de atributos, tá vendo? Atributo, ó. Então nós temos vários atributos e aí esse atributo a gente coloca apenas na tag de abertura, não no fechamento. Esse barrinha final é para economizar, eu colocar isso aqui, ó, barra input. Quando que você coloca uma tag de abertura e uma de fechamento? Quando ela tem conteúdos internos, subtags, ou alguma tag especial que configura o seu valor entre essa abertura de maior e menor. Por exemplo, a tag input ela poderia ser fechada assim, input barra input. Mas para evitar esse fechamento dessa forma, porque ela não tem nada internamente, não tem subtags, eu coloco um barrinha no final. Isso já representa o fechamento. Por exemplo, se eu quiser colocar um texto em negrito, vou pôr um título aqui, ó. Olha só. H1 barra H1, olha só, o texto que vai receber o efeito da tag está aqui no meio, olha só. Calculadora. Perceba que o calculadora ele é um texto solto entre o H1 e barra H1. Nesse caso, eu não poderia fazer isso aqui, ó, barra H1. Por quê? Porque ele está configurando um filho dele, que é o calculadora, que é o texto. Então, eu coloco assim, eu posso dizer que o calculadora é um conteúdo que vai entre o H1 barra 1. É como um filho dele, é algo que ele vai configurar. Agora, esse atributo, esse input type text, ele não tem filhos internos. Então, eu posso fechar ele diretamente assim, ou eu posso deixar também assim, input. Também funciona. Assim ou assim. Mas você digitou um monte de coisa desnecessária. Como ele não tem filhos, que pode ser um texto, que pode ser uma outra tag, então, sem filhos, eu faço assim.
certo? H1/H1 e o filho dele está aqui, que é o texto que ele está configurando. Nesse caso, ele só está colocando um componente, ele não está configurando nada internamente. Beleza, input type submit. Um botãozinho de submissão, quer dizer que é um botão que já vai submeter os dados para alguém processar. Então nós vimos aqui o seguinte. Então nós vimos aqui que primeira requisição, nós vamos solicitar para o nosso servidor um arquivo, um recurso que está dentro do nosso projeto. Então nós temos o nosso projeto aqui, certo? Como uma pastinha, e dentro dele nós temos vários arquivos. E um dos recursos é o arquivo somar.html. Esse somar.html vai ser requisitado pelo navegador pelo método get. Fez a requisição pelo método get, quer dizer, get, obtém, eu quero, carregue, traga para mim a página somar. Então essa página somar vai ser entregue para a tela. Então nessa requisição nós temos o cabeçalho HTTP de request e a resposta nós temos um cabeçalho HTTP de response. O cabeçalho HTTP de request guarda os dados do browser, todas as informações do cliente aqui no head, que é a cabeça dele, e tudo que está sendo transportado do cliente para o servidor no body. Ou seja, a partir do momento que você preencher os dados aqui, esse body vai ter vários dados aqui dentro. E a mesma coisa na resposta. O head, que é a cabeça da resposta, nós carregamos os dados do servidor aqui dentro. E o que o servidor vai entregar para a tela, o cliente, no caso o HTML, que nós acabamos de criar, vai aqui dentro. Todo esse arquivo soma possui um HTML, que vai aqui dentro e vai ser entregue no browser, e o browser vai renderizar. Bom, então a primeira requisição é pelo método get, para pedir o somar, que vai ser entregue na tela. E dentro do somar, o botão somar, vamos colocar aqui o botãozinho aqui, a tela está aqui, e o botão está aqui. Esse aqui é o botão somar. Clicamos no botão somar, outra requisição será feita. Só que essa outra requisição será feita pelo método post, porque agora nós estamos postando dados. Então, olha só. Isso é um post. Nós estamos postando dados. E os dados que nós estamos postando, que é o N1 e o N2, eles vão ser armazenados aqui dentro. O N1 e o N2 vão ser colocados aqui dentro. Se o usuário preencheu 10 aqui, o N1 vai com 10. Se o usuário preencheu 20 aqui, vai com 20. Do lado do servidor, o que nós temos? Nós temos alguém para receber esses dados. Quem é o objeto responsável em receber esses dados? É um objeto especial chamado servlet, como a gente viu. Então eu vou apagar isso aqui e vou deixar aqui. Então no lado do servidor, está aqui o nosso Tomcat, nós vamos ter um servlet. Então eu vou colocar esse carinha aqui como sendo um servlet. O que é um objeto servlet? É um objeto capaz de receber um request e um response. Esse servlet ele já tem por padrão o método do get e do post. Todo objeto servlet ele sabe receber requisições vindas pelo método get e ele sabe receber requisições vindas pelo método post. Certo? Então, quando é feita uma requisição, o que o nosso Tomcat vai fazer? O que ele vai fazer? Que é o nosso servlet container, que é o nome técnico desse Tomcat. O que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados do nosso cabeçalho HTTP de requisição e vai jogar dentro de um objeto HTTP servlet request. E também vai criar um objeto HTTP servlet response. Você entendeu? Então, aqui está escrito HTTP servlet response, tá? E aqui HTTP servlet request. Embora só quem viu a aula vai entender. Se você ver essa imagem aqui, não vai entender nada, né? E eu não entenderia o que está escrito aqui. Mas eu sei o que está escrito. Porque foi eu que escrevi. Tá? Então, beleza.
Então, aqui nós temos os dados do servidor e a resposta do servidor. Então, o servlet ele é um objeto que vai ser criado pelo nosso Tomcat. Esse cara vai criar o nosso servlet. Esse cara vai criar o servlet request. Ele vai criar o servlet response e vai invocar ou o método get ou o método do post. Se a requisição está vindo pelo método get, ele vai pegar esses dois objetos e vai passar como parâmetro para o método do get, que é um método já existente no servlet. Se a requisição está vindo pelo método post, ele vai pegar esses dois objetos contendo os dados e vai passar como parâmetro para o método do post. Então nós temos que fazer o que agora? Nós temos que criar um servlet para receber os dados dessa requisição. É isso que temos que fazer. Então eu vou criar esse cara. Como cria? Bom, tem um formulário que tem o layout, mas eu vou ter que colocar uma ação, um action, que corresponde ao servlet que vai fazer o trabalho. Eu vou chamar de calculadora servlet. Esse é o nome que eu vou colocar no cara que vai trabalhar para a gente. Então, um servlet é um objeto Java que contém os dados da requisição através do objeto request e os dados da resposta através do objeto response. Eu venho aqui e coloco post, ou método, post. Certo? E clico no botão submeter. Eu vou colocar mais um atributo aqui, mais uma propriedade nesse input, que é o value somar, que é o texto do botão. E vou fechar aqui. Somar. Muito bem, então agora, se eu iniciar o serviço, não existe ainda o service, tá? Só criei o layout, mas se eu iniciar o serviço que já está iniciado e pedir para esse projeto, ele vai carregar para mim? Não. Mas eu posso colocar aqui, ó, somar.html. Maravilha, né? Isso foi uma resposta do navegador. O arquivo HTML não foi baixado, não foi feito um download na sua máquina. Não foi feito um download. O conteúdo desse arquivo foi adicionado no cabeçalho HTTP e o texto dele foi transferido para o seu browser. Então não foi baixado um arquivo, não foi feito um download. Mas o texto desse arquivo foi transferido. De certo modo foi feito, né? Mas não é como um arquivo assim, você não está baixando ele. O fluxo dele foi transmitido e já foi interpretado ali. Agora, se eu clicar no somar, não tem quem responde. Olha só, eu cliquei no somar, o que aconteceu? Foi feita uma requisição automática para o calculadora servlet. Existe o calculadora servlet? Não existe. Então, como fazer? Vamos criar. Então, o que a gente faz? Vamos criar o calculadora servlet. Olha só, então eu vou vir aqui no meu main, vou criar um pacote novo, vou chamar esse pacote assim, ó, br.ucdb.servlets. Olha só, vou colocar só servlets aqui dentro. Todos os servlets do meu projeto vai estar aqui dentro. E finalizei. Tá ali. Certo? Aí o que eu vou fazer? Vou clicar no novo, new servlet. Eu posso até fazer isso aqui, ó, new servlet, ó. Quer dizer que ele já vai me ajudar. A IDE já vai me ajudar. Mas eu não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. Eu vou fazer. Não, eu sou a favor de usar a IDE. Eu sou a favor de usar os recursos. Né? Mas eu acho que didaticamente falando não vai ser bom dessa forma. Certo? Então eu posso fazer assim. Basta eu criar uma classe chamada calculadora servlet e finalizar. Criei uma classe calculadora servlet. Essa classe já está pronta para responder as requisições? Por que não? Isso, ela tem que estender da classe servlet. Então, o que eu falei? Eu falei o seguinte, que existe uma classe base que nós precisamos ter no nosso projeto. Nós precisamos ter uma classe no nosso projeto chamada HTTP Servlet. Nós precisamos ter essa classe no nosso projeto. Temos que ter essa classe no classPath
do nosso projeto. O nosso projeto tem que conseguir enxergar essa classe. Ou a gente copia essa classe e cola dentro do nosso projeto, ou a gente, do nosso projeto, diz aonde que ela está. É isso que é o class path. Diz, ó, esse projeto vai usar a classe que está nesse diretório, neste caminho, neste lugar. Class, classe, path, caminho, caminho da classe. Entendeu? O próprio nome já diz, é bem intuitivo. Aí eu crio o meu calculadora e falo que ele estende esse camarada aqui. Pessoal, tá ficando cristalino? Hã? Calculadora servlet. Ficou bonito? Não ficou bonito não, hein? Tem coisa que não dá para melhorar muito, mas você entendeu, né? Não adianta, o importante é que você entendeu. Entenderam? Mas em que momento que vai acontecer o new no meu calculadora? Vou colocar assim, ó, deixa eu apagar aqui. Em que momento que vai acontecer o new no meu calculadora servlet? Primeiro, quem vai fazer isso aqui? Quem vai fazer isso? Não somos nós. Primeira coisa, não somos nós. Quem vai instanciar o nosso projeto servlet é o servlet container. É o gerenciador de servlets. Tem um cara aí que gerencia os nossos servlets, controla eles. Esse cara é o nosso servlet container, é o Tomcat. Ele que vai instanciar esse cara para nós. É ele que vai chamar esse cara, como ele estendeu do método do HTTP Servlet, na classe base, ele já tem o do get e já tem o do post. Só que nós vamos escrever a nossa versão do get, a nossa versão do post. Nós vamos fazer um subscript, um override de método. Não sei se vocês já viram isso, mas é importante saber isso. Então nós vamos ter que fazer isso, override. Uma sobrescrita. Já existe um do get, um do post padrão na classe base, nós vamos ter que estender e criar a nossa implementação. Então, mas a pergunta é, aonde está o HTTP Servlet? Eu preciso desse cara. É uma dependência do meu projeto. O meu projeto depende dele para funcionar. Se esse cara não existir, o meu projeto não tem como fazer o que eu quero. Então, eu peço para o meu Maven, que é o meu gerenciador de dependências, trazer esse cara para mim. O Maven tem uma central de classes na web, um repositório onde ele vai buscar. Então, eu falo para o meu Maven, traga para mim o HTTP Servlet para minha máquina, faça o download dessa classe para mim, lá do seu super repositório, do seu banco de classes que você tem. O Maven tem um estoque de classes lá armazenado na web, num repositório, e você fala, me dá um, por favor. E ele baixa para você automaticamente. Como você fala isso? Através do pom.xml. Quando nós criamos um arquivo Maven, automaticamente foi criado o pom. Entendeu? Então nós vamos abrir o pom nosso de cada dia, aqui dentro. Aqui, ó, pom. Abrimos o pom, que é um arquivo XML. Um arquivo XML também é um arquivo baseado em tags, assim como HTML. Só que ele tem um padrão dele, ele não conhece, não tem nada a ver com HTML, com o nosso HTML de interface. Mas é o mesmo princípio, eu tenho uma tag, eu tenho atributos. Né? Por exemplo, eu tenho uma tag chamada project. Aqui inicia o meu projeto, aqui finaliza. Esse padrão XML é para que o Maven possa entrar dentro desse arquivo de texto, ele vai olhar essas tags e vai entender o que nós estamos falando com ele. Por exemplo, aqui dentro desse pom, eu vou criar uma tag chamada dependências. Dependências/dependências.
se toda vez que eu quiser falar Maven, baixa para mim uma dependência, eu tenho que abrir uma tag dependências e fechar. Para colocar todas as dependências que eu tenho. Aí eu vou colocar uma por uma. A primeira dependência eu faço assim, ó. Dependência barra dependência. Aqui eu digo, eu preciso dessa dependência. Só que quais são... O que você precisa informar dessa dependência? Qual é o grupo dela? Eu preciso informar, por exemplo, qual é o artifact ID dela. Isso eu preciso saber no mínimo da minha dependência. Como eu vou saber o grupo do servlet, o artefato do servlet? Aí existe um site que eu gosto de usar, que é o MVN Repository. Esse cara é bem bacana. Você vem aqui e pergunta: como que chama a dependência, o group ID do servlet? E como que chama o artifact ID do servlet? Aí eu ponho aqui, ó, HTTP servlet. Entenderam alguma coisa? Então, a dependência, não entendeu? É o seguinte, a dependência é assim, ó, eu preciso do HTTP servlet. Cadê ela? Onde eu tenho estar? Então eu dependo dela, eu não tenho ela no meu projeto está vazio. Então eu preciso buscar ela de algum lugar e trazer ela para o meu projeto, para eu fazer uso dela. Isso quer dizer dependência. Eu dependo de uma classe de terceiro para eu fazer o meu trabalho. É uma biblioteca. É uma biblioteca. Então é uma biblioteca pronta, está em algum lugar na web que o Maven vai buscar para mim. Eu só preciso dizer para o Maven o group ID e o artefato, que toda classe ela está dentro de um grupo, que é o grupo do fabricante dela. E o artefato, que é o projeto onde ela se encontra. É tipo assim, se ela fosse uma classe do Google, o group ID dela ia ser com.google. E o projeto, maps. Pronto, já estou puxando todas as classes de mapa do Google, por exemplo. Nem sei se existe isso aí que eu falei. É só um exemplo. Né? O HTTP Servlet, eu vou lá no site do fabricante dele, vou ter que colocar o group ID dele, que vai ser o fabricante dele, e etc. Tá? Então, o que eu faço? Eu pergunto onde mora o HTTP Servlet. Tá vendo? Onde mora o meu servlet? Aí ele me trouxe 3 opções aqui. Eu vou clicar em um aqui. O primeiro. Olha lá. Versão 1.4. Uma versão mais atualizada. Ó, ele me deu uma versão de servlet. Ó. Esse cara tem, ó. Ericsson Research Trap Transports. É um cara que tem uma versão de servlet. Eu posso usar esse cara se eu quiser. Ou eu posso usar outro. Vamos ver, servlet. Vamos ver se eu ponho servlet. Olha lá, Java API, ó. Esse é o mais indicado para nós. Java Servlet API. Aí tem aqui, ó. Olha o tanto de versão que tem. Não, eu quero a última versão. Release 3.1.0. Beleza. Essa é uma versão que está aí. Tá vendo? Group ID, Artifact ID e a versão. Esqueci de colocar a versão ali. E a versão que eu quero. Então eu preciso daquela biblioteca, aonde que ela está e qual é a versão dela. Quando eu coloco isso daqui, o Maven vai buscar no repositório dele. O Maven já tem um lugar configurado. Se você olhar aqui, ó, Maven Effective Pom, você vai ver, esse é o meu repositório, ó. Esse lugar aqui, ó, repo, Maven, Apache org, /Maven. Esse já é o lugar na web onde ele vai buscar e vai fazer um download local nessa máquina. Então o que vai acontecer? Eu venho aqui e digo, ó, eu tenho uma dependência. Eu copiei e colei lá do site, ó. Ctrl Shift F para alinhar o código. Ó. A primeira dependência é um servlet. É a API de servlet. Perceba uma coisa, tá vendo as libraries aqui no meu projeto? Tá vendo aqui as libraries do meu projeto? As primeiras bibliotecas que o meu projeto depende. As bibliotecas do Java mesmo. Então tá aqui. Segundo, as que o Maven puxou para mim. Perceba que está vazio. A hora que eu salvar o pão nosso aqui, o que vai acontecer? Salvei, ele vai começar a fazer download.
Ele fez um download rapidamente. Deixa eu até dar um stop no meu Tomcat. Isso que está acontecendo aqui, isso é outra coisa na minha máquina, tá? Um plugin que eu pus aqui, mas não tem nada a ver com o que eu estou fazendo. Ó, estiquei, abri, olha só o que aconteceu. Apareceu um cara aqui, ó, não tinha. Foi o POM, ó. Se eu tirar esse cara daqui, deletar e salvar, some. Não, você tem que pôr a versão. Porque o Maven depende da versão. Ó, vou colocar, possivelmente, um erro. Ele precisa da versão. Ali. Perceba que ele baixou um jar. Mas cadê a classe que eu quero? Qual que é a classe que eu quero mesmo? Eu quero HTTP Server. Olha só, esses pacotes, ó, já veio junto do jar. Ó. O jar é um arquivo compactado. Olha o que ele trouxe. Servlets. Olha o tanto de classe que vem na minha API. Olha só, Servlet está aqui. Ó. Mas não é isso que eu falei, né? Eu falei o quê? HTTP Servlet, né? Então vamos para HTTP. HTTP Servlet está aqui. A classe veio. Agora eu já tenho a classe que eu preciso. Agora eu já tenho a minha API de Servlets. Isso quer dizer que a minha calculadora agora, ela já pode estender de uma classe que existe no meu projeto. Que eu puxei, eu importei. Então eu posso fazer uma extensão do HTTP Servlet. Estendi. Então quer dizer que esse desenho aqui, ó, já aconteceu. Essa classe estende essa. Certo? Entenderam? É isso que tem que ficar claro. Muito bem. Agora cadê o do post? Cadê o do get? Eu vou vir aqui e vou fazer o seguinte, ó. Do post e dar um enter. Vou sobrepor, vou fazer um override, eu vou sobrescrever o método do post que já vinha da classe base. Tanto é que eu dei um contra-espaço e já completou. Esse método ele tem uma entrada que é um request, HTTP request, um objeto de responsa, e esse trues, servlet except, IO except, são exceções que ele pode lançar. Já foi definido na sua escrita lá em cima. Eu vou apagar isso aqui e vou dizer o que ele tem que fazer. O que ele tem que fazer é o seguinte: ler esse request e capturar o N1 e o N2. Então, tudo está dentro desse request. Todos os dados do cabeçalho HTTP estão aqui dentro. Certo? Então, esse nosso servlet, como eu mostrei no desenho anterior, todo HTTP, toda a entrada HTTP está aqui dentro dele, do meu request. E o meu response está aqui, que é o response. Então, esses dois objetos vão ser passados como parâmetro dentro do nosso método do post, que já tem aqui um request e já tem aqui um response. Esse é o método. Está aqui, do post. Esse request vai cair aqui dentro e o response vai cair aqui. Esse request aqui e o response aqui. Beleza. Com o request eu tenho tudo que veio do cabeçalho HTTP. O N1, o N2, todos os dados. Então eu faço o que aqui? Eu faço assim, ó. Request.getParameter. N1 e vou fazer a mesma coisa N2. N1 e N2. Agora, esse N1 e esse N2 tem que coincidir com esse nome aqui, ó, name. N1, name, N2. É o mesmo nome. Porque tudo que é name, todos esses componentes inputs, o atributo name vai virar chave e o valor que for digitado ali dentro vai virar o valor. Então, chave, valor, chave, valor, chave, valor. Agora, em que momento que eu falei, olha só, o meu action falou, basta eu chamar calculadora servlet que ela sabe o que fazer. Ela vai pegar o N1, vai pegar o N2. Nesse caso,
ela vai ler isso aqui, sempre o getParameter retorna para mim uma string. Então eu venho aqui e coloco string N1, eu declarei um outro N1 aqui, e uma string N2, E eu vou devolver uma resposta, não vou fazer cálculo nenhum ainda. Eu só vou devolver uma resposta para o cliente. Você digitou N1 e N2. Então, o objeto de resposta é esse cara aqui, a response. Então, o response, se eu chamar um método chamado getWriter, o que ele tem nesse getWriter? Ele tem... getWriter é um objeto onde eu posso escrever uma resposta. Escrever um conteúdo do cabeçalho HTTP de resposta. Eu escrevo dentro do getWriter. Então eu faço assim, ó. Eu declaro uma variável, getWriter me retorna um printWriter. Então eu coloco printWriter. PW, printWriter, recebe getWriter. Tá. Eu só declarei um objeto apropriado para respostas. Então printWriter.println. Aqui dentro eu vou colocar o conteúdo do meu cabeçalho HTTP de resposta. Você digitou N1 igual o N1, o N2. Eu fiz alguma besteira, acho que é print aqui. É isso. Então, esse aqui é um objeto de impressão, porque se eu vou mandar uma resposta, eu tenho que colocar esse meu conteúdo da resposta dentro do cabeçalho HTTP. Então, o response, quando eu falo getWriter, ele me dá um objeto apropriado para eu guardar a minha resposta que eu quero levar para o browser. E essa chamada print, ele já devolve a resposta para o navegador. É ele que gera o cabeçalho. Então, beleza. Você digitou N1, N2, eu coloco. Você digitou N1, aí eu vou pôr o valor de N1. Vai ser 10, 20. N2, o valor de N2. 30, 40. Muito bem. Agora, esse servlet, existe uma forma da gente mapear ele. O que é mapear? Esse calculadora servlet, ele ainda não está disponível para responder requisições. Ele não está prontinho ainda. Ele está apto. Por ele ter estendido o HTTP Servlet, ele está apto a responder requisições pelo HTTP, pelo browser. Porém, ele não está configurado totalmente ainda. Ele está pronto, mas ele não fechou ainda. Tem um detalhe, porque a gente não fez o mapeamento. Certo? Então, o mapeamento ele é feito através de anotações. Existe uma notação chamada Web Servlet, onde eu digo nessa anotação qual vai ser o nome desse meu servlet. Por exemplo, eu poderia falar que o nome desse meu servlet vai ser assim, ó, calculadora, ó, calc servlet, por exemplo. Eu poderia criar um apelido para ela, para esse meu servlet. Esse mapeamento quer dizer o quê? Toda vez que vier um request para calc servlet, toda vez que vier um request para o calc servlet, o Tomcat vai entender que calc servlet é esse objeto. Esse objeto que está nesse pacote br, cdb, servlets. Então, esse é o mapeamento. Então, se eu vier aqui dar um start, no meu navegador, vou colocar localhost 8080 barra, como chama o projeto? Somar. E colocar 10 e 20 e mandar somar, ele falou que não achei calc servlet. Não tem ninguém chamado calc servlet. Deixa eu ver. Calc servlet. Deixa eu ver o que eu pus lá. Calc servlet. Tá certo, né? Calc servlet.
existe um outro atributo aqui, que é o URL Patterns. Que tipo de requisições na URL vai estar relacionado com esse calc servlet? Que tipo de padrões? O que vai ter nessa URL? Na verdade, esse calc não é no name, é no próprio URL Patterns. Então eu faço assim, ó. URL Patterns, e aqui eu coloco calc servlet. Toda requisição que tiver um /calc servlet, esse padrão na URL, então ele vai chamar o nosso servlet. Vamos testar? Deixa eu pôr aqui, 10 e 20. Somar. Você digitou N1 10 e N1 20. E N2 20. Não é que deu certo? E agora? E se a gente quiser somar de verdade, fazer um cálculo matemático? O que a gente faz? Vamos fechar, né? Vamos fechar o que a gente começou a estudar. Cliquei até errado, fiquei tão emocionado. Ó, eu posso fazer a soma aqui. Ou eu posso criar um objeto especialista para fazer soma para mim. Um objeto que eu já tenho, já trabalhei nele, uma classe que eu já tenho. Eu posso até criar uma classe calculadora. Não posso? Com o método somar? Já pensou se eu tivesse isso aqui, ó, calculadora, vamos supor que ela já existe. Vamos fazer de conta que ela já existe. Ó. Calculadora calc, recebe new calculadora, e eu tenho aqui um método somar, um método assim, ó, calc.somar, onde eu pudesse passar N1 e N2 para ela, e ele me devolvesse um inteiro com o resultado da soma. Vou chamar de S aqui, resultado da soma. E eu chegasse aqui e falasse assim, ó, a soma é, olha só, a soma, isso é o que eu quero, ó, a soma é, dois pontos, e aqui S. Já pensou se já existisse isso aqui com esse método? Bonitinho assim. Na verdade, antes disso aqui existir, daqui a pouco a gente vai fazer ele existir, nós vamos ter que fazer o seguinte, com o string a gente consegue fazer cálculos? Não, então se eu for trabalhar com inteiros, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que transformar essas duas strings em inteiro, primeira coisa, certo? Então eu teria que fazer assim, integer, ponto parse integer, e colocaria o meu N1 ali dentro, certo? É isso aqui, ó. E também, mesma coisa, né? Integer é um conversor, parse int, N2, ali. Esse parse int 1, eu vou colocar dentro de um inteiro. Eu posso colocar aqui, ó, int, né? N1, vou chamar aqui, ó, num1, para ficar diferente do outro, né? Eu posso criar aqui, ó, int, num2, num2, são dois inteiros. Aqui é N1, N2, como string, né? E aqui eu pus num1, num2 já como inteiro, convertido. Agora o meu sonho é passar aqui o quê? Num1 e num2, ó, convertido inteiro, e ele me retornar bonitinho o cálculo da soma. Bom, se não existe, a lâmpada mágica diz, você pode criar. Aí eu vou lá e falo, beleza. Aí ao invés de usar servlets, porque calculadora não tem nada a ver com servlets. Ela pode ser usada em qualquer lugar, não cumpre com esse papel de servlets. Então eu vou colocar aqui como sendo uma classe, por exemplo, um pacote de classes utilitários, útil, um pacote chamado útil. Minha calculadora vai ser um objeto utilitário. Olha lá. Ele criou o pacote útil e criou a minha calculadora. Certo? Aí eu volto para cá, salvo. Aí ele fala, bom, a linha 1 está resolvido. Porque ele não existia, agora ele existiu. Ah, então, e agora? Qual que é o meu sonho? Ó, o método somar está indefinido. Ah, então eu vou clicar na lâmpada mágica. Deixa eu dar só um stop aqui no meu Tomcat, porque ele está toda hora trabalhando.
Vou falar para ele ficar quietinho, depois que eu terminar eu aviso ele. Aí cria o método somar. Então ele veio aqui, criou, ele já sabe que eu coloquei 2 parâmetros inteiros, ele sabe que a minha resposta tem que ser inteiro, já programou para mim. Então o que eu faço? No lugar do retorno 0, eu retorno o quê? Número 1 mais número 2, não é a soma? Então meu sonho está realizado. Olha lá, está realizado. Agora essas 2 linhas passaram a existir. Aí, essas 2 linhas passaram a existir. Então eu criei um objeto especialista para somar. Eu poderia fazer, mas eu estou usando um objeto especialista para somar. Certo? Isso quer dizer o quê? Que agora eu posso ligar o meu Tomcat, dar um start nele e falar para ele trabalhar. Vamos voltar aqui. Ficou bem legal, né? Ó, dou um Enter, fiz uma requisição GET, vou colocar aqui o número 10 e o número 20, vou clicar em somar, a soma é 30. Está resolvido o nosso problema. Beleza? Entenderam?